Boa noite, galera do SPR7. Começando mais uma live aí nessa quarta-feira. Só aguardando uns minutinhos aí pros pessoal entrar. Enquanto isso, sempre fazendo uma breve introdução. A live de hoje. Fala, meu amigo, seja bem-vindo. Só aguardando os pessoal entrar aí. Igual a live de hoje é sobre o código da comunicação com a Yara. Tem uma excepcional noite. Hoje não vai aprender os códigos brabo com a Yara. Aí, a galera tá entrando aí. Seja todo mundo bem-vindo à live do SPR7. Fechando a semana, né? Vamos ter ainda quinta e sexta ainda de live. Na sexta-feira, uma entrevista até, né? Com a Maia Lígia. Boa noite. Convite aí, ó. Eu tô confirmando aí, você tá conseguindo, Magno? Aceitar, entrar ao vivo com... Tá. Acho que agora foi. Então tá, vamos fazer uma breve introdução. Hoje vai ser a palestra de hoje sobre os códigos da comunicação. A gente teve no curso SPR7, a primeira camada foi a camada da comunicação, com a Patrícia Pimentel, braba da comunicação. Hoje ela está no cargo de CEO, ela está de frente das empresas do Pablo Marçal. Foi muito mérito, até mesmo como professora, por assim dizer, a gente sabe que ela passou bastante informação para a gente e hoje ficou com a Yara para poder, ela tá entrando aí, ó. Já já ela já entra, mas vamos, o que que você acha que é comunicação? Comunicação é o ato de deixar algo comum, uma transmissão, uma transição de pessoa, de uma conversa de uma pessoa, deixar algo comum. O ato da gente falar com a pessoa, até o ato da gente ficar em silêncio é uma comunicação, né? O áudio tá legal aí? Você consegue confirmar se o áudio tá legal? Da última vez o áudio tava meio zoado com fone. Com... Tá, eu vou continuar, então qualquer coisa, dá um, dá um joia aí se o áudio estiver legal. Temos três tipos de comunicação. Temos a comunicação espiritual. A comunicação espiritual é aquela comunicação que a gente enxerga além do físico, né? Aquela comunicação que a gente conversa com. A comunicação espiritual se divide em dois fatores, né? A comunicação na vertical e a comunicação na horizontal. Na vertical é direto com o Criador, onde que a gente tem o contato direto ali no espírito, no íntimo mesmo com o nosso Criador, com Deus. Sabemos que somos a
imagem e semelhança de Deus, e essa conexão aí é a primordial. Sabemos que se a gente não tem esse nível de comunicação com Deus, as demais comunicação, infelizmente, fica até difícil, fica até difícil sair, né? Vamos lá. Como que a gente consegue ter essa primeira comunicação com Deus? A gente consegue comunicar com Deus de diversas maneiras. A gente tem na intimidade mesmo, tem gente que prefere o ato de ir na igreja. Eu vou explicar para você como é que é a diferença de uma pessoa que vai na igreja e a diferença de uma pessoa que está em casa. A pessoa que vai na igreja e a pessoa que vai em casa, os dois têm contato com Deus. Só que é o campo de energia que muda. Vamos pôr um exemplo. Quando a gente está... Seja bem-vindo, Kelly. Quando a gente ora em casa, quando a gente faz essa comunicação com Deus em casa, no nosso íntimo, só a gente em Deus, ou você no seu quarto, ou você no carro, aonde você estiver, você fizer essa conexão. Ei, Val, seja bem-vindo, boa noite, tenha uma excepcional noite. Essa conexão, essa comunicação que você tem com Deus, ela é ampliada quando você vai na igreja por causa do... Vamos supor que a gente tem uns 7 metros de aura, que é a energia, e quando a gente está num só, a gente tem essa conexão direta com Deus, essa comunicação direta com Deus. A oração em conjunto nada mais é que como se fosse um motor girando ali para poder amplificar aquele nível de comunicação. Então, quando a gente está numa roda, não sei se vocês frequentam cédulas, comenta aí embaixo aí, galera, se vocês frequentam a igreja, vocês frequentam alguma cédula. Ei, Ricardo, boa noite. Vocês frequentam alguma cédula? Vocês frequentam alguma igreja? Deixa nos comentários aí pra gente partir desse ponto. Quando a gente dá as mãos ali para poder fazer a oração, aquilo dali é canalizar energia. Sempre quando eu estou nesse momento de canalização de energia, eu consigo imaginar a força de todo mundo, a oração de todo mundo, a gente está dando a mão ali, aquela energia de todo mundo conectado, e a gente, tipo, ampliando. Se a gente tem um campo, uma aura em volta da gente de uns 7 metros da gente sozinho, imagina um campo de oração aí com 5 pessoas, com 10 pessoas, a gente orando ao mesmo tempo. Essa é a comunicação direto com o Criador. Agora, tem o mesmo, agora se você falar assim que tem que ir na igreja ou participar de alguma cédula para poder ter essa comunicação, não necessariamente precisa. Não necessariamente não precisa. Porque você, com o seu íntimo mesmo, no seu quarto, no seu carro, na sua casa, onde você estiver, você pode ter uma conversa com Deus no seu próprio íntimo. Travou mesmo. Parabéns. Vamos tentar aqui, né? Igual eu tava falando com o Marcos ali, eu não tive muito preparo, não. Aí vamos mais na improvisação, que eu fiz parte de roda de rima. Então ali a gente tem que pensar muito rápido para poder inventar uma rima ou pensar alguma coisa na hora. Então vai na base do improviso mesmo. Então vamos lá. 3 tipos de comunicação. Primeiro, a comunicação espiritual, a comunicação direto com Deus, com o divino. Temos a comunicação emocional. O ato de você comunicar, você tem que estar passando alguma emoção para alguém. Fala, Paulo. Boa noite. Se você comunicar com alguém, imagina que você tem... A gente nunca comunica o que a gente quer, né? A gente tem que comunicar o que a pessoa entende, né? Vamos por nível, né? Se você tá falando A com a pessoa e a pessoa tá entendendo B, a comunicação... Já aconteceu isso com vocês, galera? De você tá... Até mesmo acontece muito em relacionamento, acontece muito em relacionamento em casa, com o seu cônjuge, acontece também com o seu relacionamento de serviço. Parece que você está falando uma língua e a outra pessoa está falando outro idioma, mas a pessoa às vezes consegue se ofender com o que você está falando e você às vezes consegue ofender a pessoa sem estar com a intenção nenhuma de estar querendo ofender. Acontece diariamente. É porque a gente tem mania de falar com a pessoa o que a gente quer. Ou tratar a pessoa do jeito que a gente quer ser tratado. E a gente não tem que tratar a pessoa do jeito que a gente quer ser tratado.
A gente tem que tratar a pessoa do jeito que a pessoa quer ser tratada, ou se comunicar com a pessoa do jeito que a pessoa entende. Porque nem todo mundo teve as mesmas experiências, nem os mesmos estudos, né? Muito antigamente. Então, vamos lá. Aconteceu igual aconteceu recentemente com meu pai. Eu mandei mensagem pro meu pai no WhatsApp e, nossa, dá aquela aflição no coração quando a gente está conversando no WhatsApp com a pessoa, aí a pessoa tá online e a pessoa não te responde. Meu pai, mandei mensagem pra ele e ele não respondeu. Mandei um ponto de interrogação pra ele, mano. E tipo assim, pra mim é normal, tipo, se a pessoa tá online, você mandou uma mensagem assim, visualizou ou tá online ali e não respondeu, passou uns 15 minutos ali, não vou ficar tipo em cima da hora, né, insistente, né, que é até chato mesmo. Mas passou um tempo ali, você mandei um ponto de interrogação pra ele. E pra mim aquilo dali é comum. Tipo, se alguém fizer isso comigo, pra mim eu acho comum. Eu mandei um ponto de interrogação com ele e, tipo, ele me respondeu tudo normal, mas assim que eu fui na casa dele, ele falou assim, ó, quando você me perguntar alguma coisa, você me mandar mensagem, ele fala que o ponto de interrogação, ele chama de cobrinha. Não me manda aquela cobrinha, não. Eu falei assim, mas que cobrinha? Ele, não, aquele símbolo lá não me manda, não. Me dá uma raiva quando você manda, que, tipo, pra ele, soa como se fosse uma falta de respeito, mano. Algo pra mim que é normal, ou pra outra pessoa que seria normal, pra ele não é normal. Pra ele, ele aceita como se fosse uma falta de respeito. Quantas vezes que dentro de casa mesmo. Aí, Yara, vou só concluir aqui, Yara. Aí já mando o convite pra você aí, tá bom? Quantas vezes você já mandou, dentro de casa, você conversa com o seu cônjuge de um jeito, você tá falando uma língua, a pessoa tá entendendo outra língua, dentro do serviço você tá falando um idioma, a pessoa tá entendendo outro idioma. Então, primeiro é a percepção. Você tem que mudar a sua percepção do que a pessoa entende. E como que você consegue isso? É analisando, né? E fazendo pergunta. Um exemplo, você tá querendo algo da pessoa, e quando você pergunta, você consegue pela a comunicação. Galera, vamos ver se vocês estão tão antenados mesmo. Coloca aí embaixo aí os tipos de comunicação e a comunicação verbal, quanto que ela vale de porcentagem. Quem lembra? Quem consegue lembrar quanto que vale a comunicação verbal? E aqui a gente dá mais valor, né? Nesse exato momento, tipo assim, tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. No serviço, aconteceu, deu. Gente, desculpa eu estar assim, que às vezes eu vou falando, vou trocando de assunto. Caso ficar confuso o que eu tô falando, vocês podem mandar no comentário aí que eu vou retroceder no assunto, que às vezes eu vou pulando de um para outro aqui, quando vai ver, pode ficar algo inacabado. Aonde eu trabalhava, a minha comunicação não verbal e a minha comunicação verbal era horrível. Eu não tinha esse conhecimento. Olha como que as coisas podem mudar de um lugar para outro. A imagem que as pessoas tinham de mim não era a imagem que eu queria passar. Antes eu era uma pessoa que ria mais, brincava com muita coisa, às vezes brincava no horário que não era para poder brincar, às vezes me comunicava de maneira muito, muito íntima com a pessoa, coisas que eu cortei, apelido. Na hora que eu entrei nessa nova empresa que eu estou trabalhando hoje, eu mudei, as pessoas novas não me conhecem. Então eu estou ingressando num novo cenário. Na hora que eu ingressei num novo ambiente, eu falei assim, então essas pessoas vão começar a me enxergar do jeito, eu vou passar para elas, vou transmitir para elas a imagem que eu quero. Eu não vou transmitir, porque a gente vive muito igual, age de qualquer jeito com qualquer um, e se a gente começar a pensar como que vai ser mesmo, como que você quer trabalhar o seu branding, que vai ser a última camada que a gente vai trabalhar aí, como que você quer ser visto com a pessoa, a sua comunicação totalmente muda. O jeito que você se posta. Tô falando com vocês aqui agora. Aí se eu ficar falando com vocês, não, galera, que não sei, com os ombros curvados. Não, é que isso, que aquilo, mudar o tom de voz, baixar o tom de voz. Comunicação não verbal. Meus ombros já tá mostrando aqui fraqueza, já tá mostrando aqui que eu tô inseguro. Agora eu tô falando com vocês, às vezes eu não tô nem, tipo assim, anotei um monte de coisa aqui. Não tô nem olhando aqui, não tô nem seguindo o roteiro aqui, mas só de eu passar confiança, que a comunicação é passar confiança, é o pilar de tudo. Eu entrei com uma nova postura nesse novo serviço.
com essa nova postura que eu entrei nesse serviço, as pessoas me enxergam totalmente diferente do que eu era antes. Então, aquele antigo eu, aquele antigo Matheus, que era brincalhão, que ninguém levava a sério, que ficou 7 anos numa empresa e não conseguia subir de carro, quando subiu teve que pedir, teve que implorar, ainda foi mal visto por isso. Nesse novo serviço, eu mudando a mentalidade, que eu falei na última live, mas assim, a comunicação salvou. E se você, a primeira impressão aqui fica, todo mundo sabe disso. Se você, eu já cheguei com uma postura de uma pessoa que quer subir na empresa, numa postura de alguém que quer seriedade com a empresa. E mudou totalmente. Ô Val, não vou tomar muito o seu tempo, não. Eu vou te convidar aqui, ó. Você até mandou o convite aqui. Val, falei errado, desculpa, a Yara. Convidar, pesquisar. Fala aí, Leonardo, beleza? Eu tô clicando aqui, ô Yara. O seu nome e o nome da Val é os únicos que tá a convidar em escuro, assim, ó. Parece que não dá pra convidar. Manda o convite aí pra mim, Yara, se você conseguir. Aí eu só aceito aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Temos a comunicação. Falamos sobre a comunicação espiritual. Só fazendo a introdução aí para poder a gente não se perder. A comunicação espiritual, que é a comunicação direta com Deus, com o divino. A comunicação emocional. Gente, comunicar é passar emoção. Se você está falando com a pessoa e a pessoa não gerou nenhuma emoção na pessoa, o tempo de retenção que aquela pessoa vai querer ficar falando com você vai ser reduzido. Isso funciona também com para vendas. Então, se você tem que falar, você tem que gerar alguma coisa na pessoa, gerar medo, gerar felicidade, gerar alguma coisa. Você conseguiu, Yara, mandar o convite? Tentar aqui de novo aqui. É que na hora que eu vou clicar no seu nome é o único que não tá. O da Kelly tá dando aqui, tá aparecendo para convidar, o do Ricardo, do Paulo, mas o seu e da Val tá escuro. Você não quer fazer o teste de sair da live e voltar, não? Não sei se aconteceu algum bug. Um jeito que o. Só continuando, né? Até a Yara entrar, não sei se ela vai sair e vai entrar de novo. Um jeito da gente conseguir fazer com que as pessoas entendam o que a gente está falando também na comunicação é fazer parecer que é simples. Como que eu aprendi modelando o Pablo Marçal e modelando a Patrícia? Na live deles, eles fazem assim, eles falam sobre o assunto, eles devem botar o título principal, o título principal, aí eles botam, creio eu que eles botam na mente deles assim alguns subtítulos. Eles começam a, a falar sobre esses subtítulos. Assim que eles estão falando sobre subtítulos, eles pegam alguma palavra, alguma coisa e botam em outro contexto que dá para poder usar como um exemplo. Nisso eles usam no meio o storytelling, que é para quem não sabe, é a arte de você contar uma história, e a interação. A comunicação modelada deles. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa Boa noite, noite. tudo bom? Tudo certinho? Obrigado, beleza. Como é que você tá? Beleza? Tá bom, beleza. E aí, o que você tá achando da live aí sobre comunicação? Tá bom, tá bom. Tá bom? Yara, Tá bom. que bom.
Você participa do grupo SPR também? Gás, tá. Participa do grupo lá? Do WhatsApp? Não, 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 ainda não? Ah, não. o SPR é um curso que a gente está fazendo, e a gente está fazendo live todos os dias. Galera, aproveitar essa deixa aí também, que a gente está falando sobre live todos os dias. Não vamos esquecer também que na quinta-feira, amanhã, às 7 horas também, é muito importante, o importante é invisível. O Ricardo vai estar dando uma palestra pra gente aí, só para deixar avisado que amanhã, às 7 horas, é só entrar que o Ricardo vai estar fazendo uma palestra sobre o importante é invisível, o tema. Muito interessante, Ricardo. Mal posso esperar para poder ver também. E que esse grupo que todo mundo está desempenhando bastante. Ô, Leonardo, Não, você quer falar alguma coisa? não, a gente, não. Tá bom. Eu vou. E na sexta-feira, às 7 horas, a entrevista é sobre inteligência artificial, que eu também estou bastante ansioso. Gente, inteligência artificial, quem não dominar essa ferramenta nos dias atuais, eu sempre converso com meus amigos que ainda eu tô na categoria ainda de trabalhar com trabalho braçal. Só que a minha geração, eu sou de 96, a minha geração já não é a geração mais, eu sou da última ali, do restinho da geração dos pessoal que tem que trabalhar com o braço, geração que tem que ficar trabalhando com esforço. A gente tem que trabalhar com a mente, trabalhar com o intelecto, a gente tem que dominar ferramentas, Não, né, Leonardo? Tem que dominar essas ferramentas, né? não. E uma das ferramentas muito importantes é a É, inteligência artificial. eu ganhei mais assistir. Ai, meu Deus. Cadê o... Uma das ferramentas mais importantes que tem é a inteligência artificial, para poder dominar o mercado digital aí, até mesmo para criar títulos, criar para você, ajuda você na criação do seu livro. Yara, você está conseguindo mandar a solicitação aqui? É porque não está aparecendo. Igual do Leonardo ali, apareceu, foi fácil de clicar ali, mas o seu eu não vejo aqui a solicitação e eu mando o seu convite, eu não consigo enviar. Eu ganhei essa casa, Oi? Não entendi. olha lá, eu ganhei algo, eu ganhei casa, eu ganhei casa, eu ganhei. Desculpa, eu não entendi, Leonardo. É que eu tava tentando convidar Mas aqui. eu ganhei casa, eu ganhei, é, eu ganhei, também. Ah. Ô, Leonardo, Mas eu ganhei, olha você pode lá. fazer um favor pra mim? Hum. Tem como, por gentileza, você só desconectar um pouquinho, só pra mim ver se eu consigo chamar a Yara, que eu não sei. Gente, eu não tenho em costume de mexer com live, então eu tô aprendendo aos poucos aqui também, em questão de botões, os homens da casa. Mas obrigado pela presença aí, Leonardo. Ó, amanhã, 7 horas, vai ter live, e na sexta-feira vai ter também, tá bom? Conto com a sua presença aí, tá bom? Aí continua o Tá, Skype. tá, Tá bom, obrigado. tá. Tipo, Homens da Caverna aqui, cara. Eu tô apanhando pra poder mexer nesses negócios de transição de tela. Yara, você consegue comentar aqui só pra me saber se você tá, porque aparece, valeu, Helena. Valeu. Você consegue comentar aqui? É porque não aparece pra mim mandar a solicitação pra você e não aparece com nenhum convite seu aí também. Senão a palestra é sua e eu acabo. Vamos lá. Gente, você saber dominar sobre a comunicação, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na onde eu trabalhava em construção civil, de olha como que a mentalidade da pessoa de saber comunicar consegue abrir portas para ela. Eu expliquei para vocês que antes da gente, o cérebro não sabe a diferença sobre o que é real e o que é imaginário. Então a gente consegue imaginar e fazer essa imaginação fazer parte da nossa realidade. Se você não assistiu, tá aí é só entrar no nosso perfil que tá a live aí, acompanha a gente. O Cleitinho, ele usou, que eu trabalhava, um ajudante, ele usou dessa tática de comunicação um dia inteiro, que eu fiquei pasme.
foi assim que aconteceu. Ele era, tem as categorias, para quem não conhece, tem ajudante, tem o meio oficial, que é um pouco acima do ajudante, e tem o profissional. Em questão de profissionalismo, tipo, todo mundo ele é profissional. Carteira assinada, você está sendo um profissional. Só que na mentalidade na construção civil, até mesmo sobre a categoria de ajudante, eles se inferiorizam muito. Em questão de que, tipo assim, pedreiro, ajudante, tipo, ajudante lá embaixo. O que que aconteceu com esse Cleitinho? Ele era ajudante, mano. E tinha bastante ajudante lá, e o Cleitinho, ele não tinha tanta força física, ele ficou o dia inteiro mandando, mandando nos outros ajudantes. Faz isso daqui pra mim. Ou pega isso daqui, coloca lá. Pega isso daqui, coloca ali. Ele foi tão convicto, e na fala dele foi tão assertivo, ele passou tanta confiança no que ele estava falando, que todos os ajudantes, todos não, os dois ajudantes que estavam trabalhando com ele, trabalhou o dia inteiro servindo ele. Foi ajudante, ajudante do ajudante, o ajudante trabalhando para o ajudante. Chegou no final do dia, até que um se caiu em si e falou assim: Ô Cleitinho, mas você não manda em nada aqui não, cara. O que que você tá falando? O que que você tá passando ordem pra gente? E o Cleitinho mesmo no dia não fez nada, a não ser mandar. Aí ele falou assim: primeiro para mandar, primeiro a gente tem que fingir que tá mandando. Aquilo dali explodiu a minha mente em questão de, caraca, como que para realmente para poder ser uma coisa, a gente tem que fingir ser essa coisa. E ele aprendeu na prática e usou uma comunicação muito assertiva para conseguir fazer o que ele quer. Vamos supor que ele fingiu que estava mandando, mas imagina se ele chega assim em mim, chega em algum ajudante lá e fala assim: oh, que não sei o que, com a postura, a comunicação não verbal para baixo, passando inferioridade. Como que você vai pedir, fazer um pedido para que alguém faça algo para você, sendo que você está em posição, se mostra inferior, se comunica inferior que a pessoa? Não sei se você está conseguindo entender. Ele conseguiu se comunicar como se ele tivesse superioridade, mesmo estando na mesma categoria. Seja bem-vindo, amigo. Ele conseguiu se comunicar mesmo estando na mesma categoria que ele. E o que ele falou, primeiro, para você mandar, primeiro você tem que fingir que está mandando. Bom, nos outros dias, os ajudantes, ninguém obedeceu ele mais, porque ele já entregou o ouro ali. Mas foi uma coisa que eu levo para minha vida, cara. Tudo antes de fazer, primeiro eu finjo ser aquilo. Porque, querendo ou não, ele aprendeu na prática como que faz, como que vai ser, qual a melhor forma de falar com a pessoa, que a pessoa vai entender o que ele quer. Às vezes você se comunica simpático com a pessoa, se você se comunica simpático com a pessoa, você usando a comunicação recíproca, você fazendo algo para a pessoa, ou deixando entender que você fez algo. Como que é deixar entender que você fez algo para a pessoa? Vamos lá. Quando você oferece uma ajuda, que não é uma ajuda, um exemplo, a pessoa já vai fazer algo, você ajuda ela a fazer aquele algo que realmente às vezes vai valer muito mais o significado de você ter tentado ajudar do que a ajuda em si. Futuramente aquela pessoa, dependendo da sua comunicação, estará mais disposta usando a reciprocidade para poder te ajudar. Val, dá um oi aqui, Val, tô contando com você. A pessoa vai estar mais disposta para poder ajudar. Então, duas coisas que a gente conseguiu aprender. Primeiro, fingir ser o que você quer ser, imaginar, e usar a comunicação assertiva. Não é do mesmo jeito que você fala com a sua mãe, que você vai falar com o seu patrão. Não é do mesmo jeito que você fala com o seu patrão, que você vai falar com a sua esposa ou com o seu amigo. Até os amigos têm diferenciação do jeito que você fala. Não quer dizer que você gosta mais de um ou que você gosta mais de outro. Mas tem o jeito de você comunicar com a pessoa faz com que você. Vamos supor que cada pessoa é um livro. Se você tentar ler as pessoas do mesmo jeito, você não vai conseguir ler esse livro. Porque o que diferencia uma pessoa da outra são as experiências que as pessoas têm. Um exemplo, você pode ter estudado, as pessoas que estudou com você, conviveu com você, elas teve experiências diferentes de você, mesmo estando no mesmo ambiente. Para você ver o tão confuso que chega a ser a experiência e a vivência da pessoa. Então, como que você acha que você vai
comunicar com a pessoa, sendo que você não tem noção da experiência da pessoa, não tem noção da vivência da pessoa. Uma frase que a Patrícia falou que é bastante interessante e descreve isso é: não julgue o adulto sem mesmo ter conhecido a criança que ela foi. Por causa que, é igual eu te falei, se a ambientação da pessoa muda totalmente essa, pode acontecer o que aconteceu comigo, com meu pai, o que acontece diariamente com todo mundo aqui, de você se comunicar com a pessoa e a pessoa não conseguir entender o que você está querendo falar. Então, como que você consegue um código forte aí para você conseguir comunicar com a pessoa e a pessoa entender o que você está falando? Primeiro, não escute a pessoa, tem que ter uma audição assertiva, não escute a pessoa pensando no que você vai responder. Muitas das vezes a pessoa está falando, não sei se já aconteceu com vocês, comenta aí embaixo aí se já aconteceu com você. A pessoa está falando e você na sua mente você já está formulando resposta para a pessoa. A pessoa está assim: ah, mas aconteceu isso comigo, que não sei o que, que não sei o que. Na sua cabeça você não entendeu o que a pessoa está falando, mas você já está formulando resposta para você falar com a pessoa. Você não sabe se a pessoa quer ouvir um conselho ou se a pessoa só quer falar. Você não sabe se a pessoa, o que você vai falar pode chatear, se a pessoa vai entender o que você está falando. De uma situação, de uma situação que você poderia ter analisado, você pode ocasionar diversas situações indesejáveis. Então, ter uma audição assertiva, tentar entender o que a pessoa está falando, não tentar responder, porque nunca é um debate. Na verdade, tudo é um debate, mas nem tudo a gente tem que debater. Fala, Alex, boa noite, seja bem-vindo. Nem tudo a gente tem que debater, porque às vezes a pessoa fala e você já está com a resposta, pronta. Agora imagina com você, como que você acha que as pessoas não agiriam da mesma forma? De você estar falando, aí a pessoa fala um negócio e fala assim: caraca, mano, ele nem me entendeu. Às vezes a gente tenta comunicar algo que a gente não consegue, até mesmo por causa do que está dentro do nosso coração, né? Tem que saber quando afrontar. Então, a gente não pode afrontar, né? Afrontar é o ato de você desrespeitar, querer diminuir a pessoa, querer menosprezar a pessoa. Agora, a gente tem que confrontar. Se você tem um ideal que você segue, você não, às vezes tem guerras que é vencida com silêncio, mas se faz parte do seu propósito, sim, todos têm que ser confrontados. Mas vamos num exemplo de sua mãe está falando algo com você da comunicação para você que você não concorda que sua mãe está falando, você não vai ficar ali 10, 20, 15 minutos debatendo com a sua mãe sobre assim, Kelly, eu percebi. Você não vai ficar ali tentando confrontar sua mãe, porque a gente tem que, igual, a gente tem que saber analisar, ó, audição assertiva, analisar a pessoa, você tem que analisar a idade, pela a idade da pessoa, a mentalidade é diferente, a comunicação é diferente, pela cultura da pessoa, a comunicação é totalmente diferente. Tem gente que só quer enxergar suas verdades, tem comunicação que a gente só tem que se comunicar com o silêncio. Paulo, eu diria que é bom a gente ter um repertório. Opa, desculpa, subiu aqui. Ter um repertório para ter argumentos e retórica. Verdade, cara. É igual eu tava falando que eles usam bastante, né? Eles têm bastante repertório, eles têm bastante. Eles que eu falo é a Patrícia e o Pablo. Eles têm bastante repertório e bastante ideias para poder falar. Então, quando eles puxam. Tô falando sobre liberdade. Vamos supor que a temática é liberdade. A liberdade, que não sei o quê. Então, como se você tivesse numa gaiola, um passarinho. Aí eles falam do passarinho, eles pegam essa palavra aqui, eles pegam essa palavra, eles usam uma referência que eles têm, de um storytelling que eles têm, usando essa mesma palavra. Então, vamos supor que o assunto é liberdade, eles usaram o exemplo de um passarinho para deixar a comunicação simples
trazendo para o nosso cotidiano para a gente conseguir entender, que o cérebro entende quando é fácil. Aí ele, com essa história simples de passarinho, eles pegam o storytelling, que tudo é movido pelo storytelling. Você ouvir a história e aquela história passar emoção. Não sei se vocês conseguiram entender. Começa a passar emoção naquela história, eles começam a falar, e naquelas histórias eles começam a dar exemplos, que é para poder simplificar. Naqueles exemplos, eles fazem a mesma coisa. Eles pegam uma palavra ou outra do que eles estão falando e usa a mesma coisa. Estão usando o exemplo de um dia que aconteceu, do passarinho, de um gato que atacou. Aí eles começam a pegar um assunto sobre a história que eles já estavam falando e eles conseguem ficar cada assunto ali 20, 40 minutos, mas isso pulando de um assunto, não de um assunto para o outro, que eles não mudam a temática do que eles estão falando. Mas eles conseguem, eles têm um repertório muito bom para conseguir fazer esse pulo de lá para cá, para nunca ficar essa lacuna. A gente está aprendendo isso daí ainda. Vamos lá. Antigamente, o pessoal falava que eu era falso, porém, a melhor comunicação para cada mente as pessoas. Cara, aconteceu isso comigo também. É por causa que, um exemplo, é igual eu falei, a gente não comunica com o nosso pai do mesmo jeito que comunica com um amigo. Então, quando você tá com uma pessoa que você tem mais intimidade, você se abre mais, você tá conversando mais abertamente. Aí tem uma pessoa que. Opa, chegou o convite aqui, deixa eu ver se é da Yara. Yara, aceitei aqui. Você tá conversando com uma pessoa, com a outra pessoa abertamente, aí a outra pessoa que não tá vendo. Ei, Oi, Yara, seja boa bem, noite, tudo bem? tudo Estão me certo. vendo aí? Eu não estou conseguindo entrar pelo PC, não, só pelo celular mesmo. Ah, que ótimo que você conseguiu. Pelo Note não consigo entrar, mas pelo celular eu consegui entrar. Mas eu vou deixar você terminar e depois você me coloca aí, tá bom? Tá bom. Então, igual eu estava te falando, sobre a questão da intimidade, e agora imagina uma pessoa que você nem tem tanta intimidade, um amigo que é um amigo seu, mas você não tem tanta intimidade quanto aquele amigo, que é aquele amigo bem próximo. Aí os dois vão pôr numa situação que os dois estão próximos do outro. Você fala com um de um jeito e você fala com o outro de um jeito. Claro que, tipo assim, um vai achar que você está sendo falso ou não. Rola sempre essa distorção do que é falsidade, o que não é falsidade. No caso aí que o Paulo falou, dos outros achar que é falso, realmente acontece bastante, porque vamos pôr questão de personalidade. A gente usa uma máscara, não uma máscara de falsidade, gente. Vamos pôr, a gente bota uma máscara para conversar com a pessoa, aquela máscara que vai refletir melhor a comunicação com aquela pessoa. Tem uma máscara que todo mundo coloca que é poder de bem aberto, mas para cada pessoa diferente a gente usa um tipo de personalidade diferente, né? Então vamos pôr que é diversas personalidades para diversas comunicações, para diversas experiências diferentes, igual o exemplo do livro, né? A gente não pode ler todos os livros e interpretar do mesmo jeito, porque cada livro é diferente um do outro e não estamos falando de livro, né? Val não, eu tô confundindo, tô falando Val direto. Yara, vou deixar a deixa para você aí. Fica à vontade. Agora eu vou estar aqui como espectador. Manda brasa. Tá aí? Tô sim. Acho que o Matheus vai falar primeiro, né? Não sei se ele tá, porque foi agendado às 8 horas. Você pode continuar falando aí. Quando ele entrar, a gente já mete brasa. Ah, Mas se quiser então vou. inicia, sem problema. Não, Mas não, você pode. tá. Eu falei pra caramba que já tá com a garganta até seca. Né? Deixa eu fechar aqui. Gente, se vocês ouvirem barulho de cachorro, de som, a rua onde eu moro é bem rua Normal. barulho, tá? Então vocês não se preocupem. Bom, então eu vou começar a falar, tá? Se eu errar, vocês me perdoem, mas nós estamos todos em processo de aprendizagem, né? Como o Pablo sempre fala. Tá boa a imagem aí? Vocês Excelente. estão me vendo bem? Tá ótimo, então. Bom, eu sou a Yara, né? Entrei nesse projeto com vocês agora, né? Nesse mês
outubro e novembro, tenho seguido o Pablo já há algum tempo. Principalmente comecei a visualizar mais os vídeos dele, ver mais sobre as coisas que ele fala após o processo eleitoral, né? Que ele se candidatou a prefeito. Eu já o seguia, mas não assim com tanta expressividade como hoje. Então, assim, o que que eu me identifico com o Pablo? Das verdades que ele fala, né? Da família, que ele sempre deixa muito claro que a família em primeiro de tudo, é o que nós devemos aprender a governar, que é a família. E o que ele vem construindo, né, ao longo desse tempo que ele está, né, na mídia, que ele é, acho que top aí nas comunicações, né? E hoje o que eu trouxe para vocês foi falar um pouquinho sobre a minha experiência, um pouquinho sobre a comunicação, né, que a gente teve a aula semana passada, e eu gostei bastante, né, de todo o conteúdo que foi passado nessas aulas e queria transbordar com vocês, queria que vocês interagissem aí comigo para não me deixar sozinha, que é a primeira vez que eu faço live, eu nunca fiz, mas como nós estamos em processo de aprendizagem, eu topei, né? Um copo pra mãe, por favor, Samuel. Então, gente, teve uma fala do Pablo que eu até anotei aqui, né? Que ele começa. Só um minuto. Pega ali pra mim. Que ele fala sobre o processo de comunicação, né? Que o processo de comunicação não é o que você está falando, e sim o que a pessoa está captando, porque muitas vezes, né, nós somos o interlocutor e falamos com a pessoa, pode sentar. Só que elas não conseguem compreender, então tem que ter essa transmissão, né? E tem que ter esse retorno, que eu achei super importante. O Ricardo tá falando, tenha calma. Não, tô respirando aqui, tô tendo calma. É um aprendizado, né? Não tem jeito. Todos nós vamos passar por esse processo, querendo ou não, né? E ele fala que ele é muito bom nessa questão, né? Ele consegue sentir as pessoas. Eu sou da área da educação, né? E, assim, vou falar um pouco da minha experiência, né? Até mesmo na comunicação. Eu não sei vocês, né? Mas tem professores que marcam a nossa vida positivamente, tem professores que marcam a nossa vida negativamente, né? Por exemplo, tem a minha professora do primeiro ano, eu tenho 40, né? Então, quando eu tinha 7 anos, eu lembro do cheiro dessa professora até hoje, das palavras dela, porque ela me marcou positivamente, né? Então, assim, muitas pessoas, ela tem até esse dom da comunicação, consegue se comunicar bem, o conteúdo, eles conseguem, né, passar esse conteúdo, eles são fantásticos na questão do conteúdo, mas infelizmente essa relação entre o interlocutor e o que está recebendo a transmissão, né, dessa mensagem, ela não consegue compreender. Eu vejo isso muito em sala de aula, né? Muito em sala de aula. Algumas vezes na palestra do Pablo, vou confessar a vocês, tem coisas que ele fala que eu não consigo acompanhar. Por quê? Porque a mentalidade dele, a forma qual ele fala, já é muito evoluída para mim que estou começando agora. Aí às vezes eu falo assim, eu vou tentar falar melhor para que vocês entendam. E às vezes eu fico pensando, tipo, será que eu estou entendendo o que ele está transmitindo? Às vezes eu fico pensando, porque não é fácil, né? Então, assim, o processo de comunicação, eu acho que é o mais importante, né? Dentre todas as outras habilidades a qual nós estamos estudando essas semanas e até esse mês que nós vamos estudar de dezembro, eu acho que é um dos fatores mais importantes. Por exemplo, nós que trabalhamos e todos nós vendemos, né? Se você não tiver uma boa comunicação, você perde venda, você não consegue angariar clientes. Por exemplo, tem gente que precisa de portfólio, né? Precisa prospectar. Se não tiver uma boa comunicação, você não consegue chegar na pessoa. Eu me considero que eu sou bem comunicativa, né? Já trabalhei em várias áreas, além da área da educação, já fui vendedora, já trabalhei em açougue, já fui segurança. Então, assim, como o Pablo sempre fala, e eu acredito que vocês também que estão buscando isso, né? Nós temos que comprar habilidades, que ele sempre fala isso. Então, eu achei super interessante essa parte que ele fala e atrelado à comunicação. Por exemplo, aonde eu trabalho 2 períodos, né? Inclusive, até estava conversando com o Marco, que eu cheguei hoje, que hoje foi um dia bem tenso, né?
E vamos, gente, pode fazer pergunta aí se eu souber responder, tá bom? Boa noite. Que ele fala, né, desse processo de comunicação, na onde eu trabalho, às vezes assim, eu não sei se vocês estão vendo o meu tom de voz, né? Eu acho que eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aqui pra mim que eu vou tentar melhorar. Eu sou uma pessoa muito questionadora, né? E eu me identifiquei com algumas coisas que nas palestras a gente tem visto, né? Nas mentorias, ele fala sobre o poder da pergunta e do questionamento, que você não é alienado, né? Mas eu vejo pelo outro lado também. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para tais questionamentos, né? Na minha área mesmo é bem complicado, porque professor, né, e a rede educacional, ela é bem complicada nesse quesito aí de questionamento, porque tem algo que já é pronto, né, o currículo já é pronto, tem que ser aquilo, e tipo, se você questiona, você quer fazer algo diferente, você tá fora da casinha, né? Tipo, não dá para fazer milagre. Então, você, infelizmente, você tem que acompanhar o sistema. E eu sempre fui muito questionadora com a minha gestão, sempre respeitei, né, a equipe, só que eu tenho esse lado de questionar. E uma coisa que a minha coordenadora falou, e eu fiquei, parei para pensar e refletir. Ela falou assim, Yara, não é o que você fala, e sim como você se fala. Porque a gente tem visto, né, nesses dias que nós estamos nessas aulas com o Pablo, que ele fala que o nosso corpo ele fala. Eu já sabia que o nosso corpo ele fala. Só que quando a gente está num embate, né, ali como que eu posso dizer? Estamos ali numa, não discussão, né, que ele fala de confronto e afronta, né? Você tá ali falando algo que você quer melhorar e a pessoa não entende. O seu tom de voz muda, as suas expressões faciais mudam e tudo isso está comunicando, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu me considero ter um gênio bem forte, né? Então, assim, quando eu não gosto de algo, ou até mesmo que me fale, o meu próprio, né, o meu próprio rosto, meu corpo, ele me entrega. Porque eu mostro pela face que eu não tô gostando daquele assunto, ou que eu não tô concordando com aquilo. Então, assim, fica muito óbvio, muito óbvio. É bem interessante isso. E eu tenho aprendido muito, tenho melhorado bastante. Acho que quando eu me vi antigamente, que eu tenho 8 anos na área da educação, acho que eu já melhorei uns 80%. 80%, né? Sobre essa parte da comunicação. E hoje, graças a Deus, eu consigo me comunicar melhor, consigo ter essa boa relação interpessoal, né? Que é bem complicado. E até também a intrapessoal, porque quando você se conhece, né? Você conhece seus limites, principalmente os nossos defeitos, né? Que eu acho que é o principal. Nós precisamos tentar melhorar e ver realmente o que está de errado, que não é o ambiente que nós estamos, sim, isso é um problema interno conosco, né? Então, assim, eu sempre tenho praticado isso, fazendo perguntas, né? Porque o Pablo sempre fala sobre isso de fazer perguntas e eu tenho trabalhado fortemente isso. Voltando lá para a comunicação das aulas, que eu aprendi, eu achei fantástico, gente. Eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês acharam quando a Patrícia falou que nós nos comunicamos antes mesmo de nascer. O que vocês acharam dessa fala da Patrícia? Eu queria que vocês colocassem aqui para mim, para eu ver vocês interagindo comigo, porque não é um monólogo, né? Eu quero que vocês interajam comigo. A Kathleen Santos está falando que cada ambiente tem uma forma correta de se comunicar. É verdade, Kathleen. Cada ambiente tem uma forma. E cada ambiente acaba moldando a pessoa, né? Porque, por exemplo, se você está numa conversa formal com os seus amigos, né? Sua equipe ali, é uma forma que você se comunica, verbaliza, até mesmo a sua expressão corporal. Agora, em uma reunião ou em outro contexto, você já muda, né? Eu trabalhei também na sua área, você faz muitas perguntas? Faço muitas perguntas. Porque como eu sou, o Ricardo Ribeiro perguntou para mim, na sua área você faz muitas perguntas? Eu faço. Inclusive, eu sou sincera com vocês. Eu gosto de estar como professora, mas o sistema educacional ele acaba atrapalhando
a desenvoltura do professor. Tem professores muito top na rede. Eu não sei de onde vocês são, gente. Vocês podem colocar aqui? O Ricardo Ribeiro colocou aqui a Kathleen. É Kathleen Santos, né? Vocês são de qual estado? Vocês são aqui de São Paulo? De onde vocês estão interagindo aí comigo? Boa noite. A gente, a Prodi, eu não sei o nome dela aqui, que tá, acho que o nome da página, falou assim que a gente tem que sempre se adaptar para ser aceito. É verdade, viu? O que que acontece? Como esse ano agora esse final de ano na área educacional é atribuição de aulas para o ano de 2025 coletivo, né? É um inferno, viu, gente? É um inferno, os professores ficam doentes, passa mal, tem uns que toma remédio, viu? Porque é um ano inteiro, né, que você vai pegar uma sala. E eu trabalho na educação infantil, na educação especial e também com ensino Fundi 1 e 2, né? E o que que acontece? Na educação infantil, nós não trabalhamos sozinha, né? Nós trabalhamos numa equipe, por exemplo. Dependendo da sala que você pega, são 4 professores, ou 5, ou no mínimo 2. Então, assim, imagina você ficar quase 12 meses com uma equipe que não é legal. Tem professora que sai afastada, né? Por conta da comunicação, tá, gente? Tudo é sobre a comunicação, a forma de falar, a forma de se expressar, da comunicação não chegar da forma que você falou, né? Tem muito isso também. E, assim, isso até para a empresa mesmo eu fico observando, né, no setor público, como é difícil a comunicação no setor público. Porque é muita burocracia que você tem e você acaba perdendo muito tempo, né? Nessa questão da comunicação em si. Tudo que você vai fazer tem que ser formalizado. Só que não é assim uma resposta rápida, demora. E nesses processos que acontecem uma vez por ano, infelizmente, né, tem muitos professores que não estão, na verdade, estão esgotados, né, psicologicamente. Depois que comecei a fazer a mentoria com o Pablo, eu não gostava de fazer academia. Já tinha trabalhado em academia e detestava academia. Nunca fui de comer doce, não gosto muito de comer doce, mas academia eu sabia que eu precisava fazer, porque o médico já tinha indicado, né? Como eu já estou com 40 anos, o nosso corpo, não só com 40, tá, gente? Mas vai perdendo massa magra e eu precisava recuperar, né? E a cada, acho que um ano, você perde não sei quantos por cento da massa muscular. E eu precisava fortalecer, porque eu tenho problema na minha coluna cervical do lado direito. Eu tenho bico de papagaio. E dependendo de como eu esteja no trabalho, movimento repetitivo, eu travo da coluna. Teve um tempo que eu fiquei afastada, né? Então, assim, é bem complicado essa situação. Mas na nossa área que nós estamos querendo seguir como empreendedor, eu acredito que nós temos que. Uma das primeiras coisas que nós temos que realmente buscar é se adaptar mesmo aos ambientes, procurar mesmo fazer network, ou uma outra coisa que eles falaram muito na palestra, que eu assino embaixo e acredito que todos nós que estamos aqui sabemos, né, que isso é super importante, é o network, porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Eu convivo com professores. E uma coisa que o Pablo falou e me chamou muita atenção, se eu pegar o salário dos meus 5 amigos que eu convivo, no caso, seria os prof, né? E eu dividir por esse mesmo número, vai dar a média dali do valor ao qual eu ganho, né? Então, assim, frequentar novos ambientes, igual ele fala, conhecer novas pessoas. Gente, eu amo conversar, amo conhecer. Eu tenho bastante facilidade nessa questão de fazer novos amigos, conversar. Por exemplo, agora em janeiro eu vou viajar para Pernambuco, Porto de Galinhas, e eu não tenho vergonha, eu converso, tiro minhas dúvidas, né? E não tenho problema nenhum com isso, né? Agora, na área mesmo de trabalho, eu acredito que eu preciso investir bastante mesmo em comunicação e nas outras inteligências, porque nós vimos essa semana
A Cat falou que tem dificuldades de fazer novas amizades. Mas você, não, isso é com o tempo. Você é novinha, né, Cat? Você tem quantos anos? O Ricardo falou que a comunicação é eu que faço, é verdade. Na verdade, eu aprendi, viu, Ricardo? Tudo em comunicação, você que manda, você está no controle quando você faz perguntas. Hoje eu falei com o Marco que eu estava cansada, estava até com dor de cabeça. Eu participei do júri popular aqui da onde eu resido. E ontem teve júri, os dois, foi ontem e hoje, porque esse ano já findou, né? Mano, e vou falar na gíria agora com vocês, viu, gente? Às vezes eu falo na gíria, tá? Eu sei que não é legal, mas às vezes para quebrar o jeito tem que falar. É complicado o sistema judiciário do nosso país, né? Eu observei isso, tanto a promotora quanto o advogado de defesa, e eu fiquei questionando dentro da minha cabeça, né? Porque eu ia ter que votar se eu ia condenar o réu ou se eu ia absolver ele. Eu fiquei ali pensando e lembrava do Pablo falando, faça perguntas. E eu comecei a fazer perguntas no meu cérebro. Mas por quê? Fulano fez isso? Por que aconteceu isso? Por que fez aquele outro? Entendeu? Aí, tipo, para nossa consciência, né? Quando você participa, você precisa ter a consciência plena de que você tá fazendo certo, né? Na verdade, a gente tenta, né? Tenta ter uma consciência, né? Que aquilo são os seus valores, o que você acredita. Cada um pensa de uma forma diferente, né? Mas nós temos que agir conforme a nossa consciência nos manda, né? Então ali eu votei com a minha consciência, ficou tranquila, mas o resultado final não me agradou, né? O resultado final. Mas tudo bem. Isso acontece, né? Em todos os lugares que nós estamos inseridos, isso acontece. Então, gente, eu listei aqui o que eles falaram da nossa comunicação, que ele falou que existe várias formas de fazer a comunicação, né? Tem a espiritual, a almática, aí através disso o nosso corpo fala, a nossa postura, né? Eu acredito que eu sou bastante sinestésica, né? Eu falo muito com o corpo, assim, sou bem. Acho que deixo transparecer muito, assim, no meu corporal, sabe? As minhas emoções. Eu tenho essa forte impressão, assim, que as pessoas já me falaram e eu percebo isso e, assim, eu tô me autoanalisando sempre, né? Para ver se eu tô fazendo as coisas corretas, porque nós precisamos governar nós mesmos, né? Porque nós estamos assistindo e toda semana a gente tem live com ele, mentoria, e o foco de tudo que nós estamos passando e que ele vem nos ensinando é governar, né, a nós mesmos e a gente ativar a identidade. Eu estava com uma pequena dificuldade nessa parte de ativar a identidade, né? Eu sou cristã, acredito em Deus, eu congrego, né? E eu sempre soube que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sempre fiz muitas perguntas também para Deus. Às vezes, gente, acho que vocês vão achar que eu sou maluca, né? Mas tô aqui na conversa, eu vou mandar brasa, tá? A gente tá conversando, então vocês vão ter que me aguentar aí. Segura. Eu sempre, assim, tive uma sensação assim que esse mundo que a gente vive não é um mundo real. Não sei se vocês já assistiram Matrix. Vocês já assistiram Matrix? Quem já assistiu Matrix aqui? Tem alguns novinhos aí que não deve ter assistido. Mas quem já assistiu Matrix? O primeiro que saiu do Keanu Reeves. Acho que foi em 2000. Não sei se foi 2001, 2002. Eu sei que ele é bem antigo esse filme. Alguém já assistiu, gente? Vamos lá. Vamos interagir comigo aqui. Deixa eu ver se o pessoal responde. Aí vou continuar. Nesse filme da Matrix, eu vi que ele se sentia assim que aquilo não era uma realidade. Começou a ver várias coisas, né, no ambiente que ele estava assim, que saía da normalidade. E eu me perguntava, porque, gente, eu vejo bastante, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô lendo. Eu vejo bastante vídeo na internet, ó, eu leio, tá vendo? Ó, qual que eu tô lendo agora? Tô lendo esse livro, PNL, que o Pablo indicou. Manual de Programação Neurolinguística. Antes de seguir o Pablo, tá indo nas palestras, eu já fui em outras imersões. Aí no evento presencial dele comprei. Gente, esse livro é maravilhoso, viu? Maravilhoso.
maravilhoso. Tudo que o Pablo fala nas palestras dele, tem aqui nesse livro, viu? Vocês sabiam que ele falou que vai se aposentar dia 18 de abril de 2027? Que ele vai completar, acho que 40 anos, ele vai se aposentar. Tá aqui nesse livro, ó. E esse livro é legal, esse livro dele, porque além de você ler, ele tem algumas tarefinhas para você fazer, tá vendo? Ó, não sei se vocês conseguem ver. É para você interagir com o livro. E assim, eu tô super... Ah, ele autografou para mim, ó. Olha só, mas eu não sei se... Eu fui na presencial, ele autografou. Eu comprei esse pra mim e comprei um pro meu filho, que é o Antimedo, né? Que eu tô tentando desbloquear o menino também. Ele tem 11 anos, o meu filho. Eu tenho um filho de 23 que é casado e esse de 11. E esse aqui é a minha amiga lá de Portugal, que ela me indicou, ó. Maravilhoso também, gente. Então, assim, eu acho que essa parte de leitura, né, é muito top. Você viaja, né, nas coisas que tem no livro. Eu, como trabalhei em 2016, eu trabalhei na empresa do meu cooperador. Aqui, ó, meu filho trouxe o Antimedo que ele tá. Já tá todo amassado o livro dele, ó. E olha que interessante para você ver. Eu acho fantástico que o Pablo tem essa interação com as crianças, que as crianças amam ele, né? Meu filho, nossa, eu nunca imaginei. Meu filho tá lendo, tá indo nas palestras comigo, acho que eu já fui umas 4 vezes presencial e ele tá amando, né? Para você ver como a comunicação dele chega a todas as idades, criança, jovens, adultos, senhores, ele é muito top na comunicação, né? O cara é o brabo mesmo, né? E quando meu filho abriu o livro, eu sempre brigo com ele, porque assim, ele fala que ele não gosta de matemática. Ele tem um pouco de dificuldade em matemática, né? E ele sempre fala, mãe, eu não sou bom em matemática. Eu falei assim, não, você não é que você não é bom, você não pratica, você não estuda. O que você precisa fazer? Aquilo que você mais tem dificuldade é onde você tem que apontar sua energia, você tem que estudar mais, você tem que praticar mais. Aí eu falei para ele, a prática vai te levar à perfeição. Quanto mais você pratica, mais você repete, melhor você fica, né? É igual a que ele abriu para mim, ó, do livro dele. Ó, você não tem dom para a matemática, que tá aqui no livro do Pablo, né? Aí tá assim, a resposta. Você nasceu sabendo? Eu sou maior que a matemática. Você só tem mais horas de treino do que eu, ó. Ação, estude, ó que legal. Aí ele viu, né? Isso aqui. Acho que não sei se vai dar para vocês verem aí. Ele mesmo viu, não foi eu que mostrei. Então o legal é isso, que ele tá descobrindo. Aí ele viu e ele sorriu e veio me mostrar. Eu comprei para ele, ele quis esse livro. E eu achei bacana. Por quê? Porque eu tô incentivando ele já desde pequeno a, né, a libertar, né? Se libertar dessas coisas que ele tem bloqueio, né? Deve ter bastante bloqueio, né? Criança, como o Pablo sempre fala, que é dos 7 aos 12 anos, né? Que é a parte que mais tem bloqueio. Eu confesso para vocês que eu não me recordo muito da minha infância, porque eu sempre trabalhei muito novinha, eu já trabalhava, né? Trabalhei na feira, vendia sorvete. Eu sempre falo pro meu filho isso. Então, assim, eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Já fiz de tudo e não lembro de muitas coisas da minha infância. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Se eu não lembro porque foi trauma ou se eu não lembro por não lembrar mesmo. Vocês se recordam aqui quem tem 30, de 30 para cima? Os de 20 estão novinhos ainda, eu acho que se lembra, né? Vocês se recordam da infância de vocês, pessoal? Vocês que estão aqui? Fala aí para mim. O Ricardo, você se recorda bem da sua infância, Ricardo? A Cat, que estava aí, a Pro. Ah, o Miliano falou que ele assistiu a Matrix, que é de 2000. Então, 2000. Tem mais de 20 anos a Matrix, né, esse filme. Eu gosto bastante desse filme, eu sempre assisto ele. Ah, ele falou que se lembra. Eu não me lembro muito, viu, Ricardo? Não sei por quê. Eu lembro pouquíssimas coisas. A Cat também disse que se recorda. Eu lembro poucas coisas. Eu fiz uma imersão uma vez que eles pedem pra gente
tentar relembrar as coisas da infância e aquilo que veio à sua mente e até fazer a gente gritar. Eu chorei esse dia, eu lembrei de um fato que aconteceu quando eu tinha 7 anos. Segui nós crianças, eu tinha 7 anos. E ela correu atrás, queria pegar a gente e bater. Minha prima era maior que a minha prima revidou, né? E depois daquilo, gente, eu nunca mais consegui ir na feira trabalhar. Eu fiquei traumatizada. E só nesse dia dessa imersão, que quando ele pediu pra gente fazer, voltar no passado e lembrar dessas coisas de infância, eu tenho bastante dificuldade de lembrar. Eu me lembrei disso. Aí eu até chorei. Foi muito interessante. Eu queria muito, 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 muito participar do método IP com o Pablo, que eu vou te falar, deve ser uma experiência fantástica, porque eu já fiz algumas imersões não com ele, mas assim, foi maravilhoso. Eu fiz uma imersão que nós ficamos 2 dias, né? Não, 3 dias. Só que assim, a gente entrava cedo, ficava até a madrugada, até umas 3 horas da manhã. Aí terminava, a gente ia embora, tomava um banho, um cochilo e de novo no outro dia. Comemos amarrado, aí teve combate com outra equipe, levava água na cabeça, banho gelado, comemos vendado, né? Que eles trabalham várias coisas. É mais ou menos tipo do estilo do Pablo, do Tony Robbins. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu também acompanho o Tony Robbins. Gostaria muito, muito, muito de ir numa imersão com ele, que ele é muito top. E nessas imersões que eu tive essa experiência, que é o que o Pablo fala e eu acho que é muito válido, eu consegui aprender bastante coisa. E eu tenho praticado algumas coisas, viu, pessoal? Que também não adianta só aprender e não praticar, né? É, o Miliano falou aqui que ele lembra quando plantei feijão no copo com algodão no pré-1. Tinha 4 anos. Nossa, que lindo! Ai, sua professora deve amar, né? Se você lembrou disso. Para me lembrar de algo do passado, eu penso como temporada de série. Um exemplo, temporada de namoro. Ah, que legal. A temporada do colégio, temporada de escola. É o que me faz lembrar do passado. Legal essa dica, hein? Vou tentar. Porque, assim, pessoal, o Pablo fala dos bloqueios, né? Deixa eu perguntar para vocês. Teve a semana passada, eu acho que foi na. Deixa eu ver se foi na quinta. Eu acho que foi na quarta. Ele havia colocado ao vivo. Ele entrou ao vivo e ele começou a falar Começou a live dele e tal. E ele falou de uma experiência que teve com a irmã. Não sei se vocês assistiram. Quem assistiu esse dia, essa live? Porque depois. Na quinta-feira, ele colocou ele de novo e a Patrícia falando que foi ele, o Thiago Rocha, e logo em seguida a Patrícia, que ela estava de amarelo e ele verde. Só que essa que ele tinha feito às 6 horas da manhã, não consigo assistir mais. E lá ele falou alguns códigos bravos que eu queria rever, mas eu não sei se eles colocaram na plataforma e não era aquela e se eles retiraram. Vocês viram essa live dele? Que ele fala da experiência que ele teve com a irmã, que a irmã estava do mundo espiritual, que pegou no pescoço e tudo mais. Se estiver lá, vocês me pontuem aqui para eu tentar achar, porque eu não estou achando lá na plataforma. Então, pessoal, voltando aqui na comunicação, a nossa comunicação ela precisa ser assertiva, né? O que acontece? Dependendo do ambiente que você esteja, o tipo de pessoas que você está ali no ambiente, não adianta, igual o Pablo fala, né? Não adianta você estar no meio do pessoal, um pessoal de
um nível social e você querer falar no nível dos caras top. Não adianta que o pessoal lá, o que está mais abaixo, não vai conseguir compreender. Igual ele fala. Ele se comunica com que uma criança de 8 e uma pessoa de 20, uma de 60, uma de 80 consegue compreender. Então, eu acredito que isso seja super válido, uma comunicação assertiva, né? Ele fala aqui que na comunicação assertiva, as palavras são as que menos importam e que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, ou seja, o comunicador não pode falar o que ele quer, e sim levar o receptor para onde ele quer. Olha aqui, olha esse código, gente. Tipo, igual eu tô falando aqui com vocês, né? Aqui a gente está interagindo, mas eu estou falando com vocês, eu quero, mas não falar super top. Que o menino colocou que o método IP 12 horas, tive desbloqueio de incapacidade, agora eu encaro tudo, sou capaz de tudo. Ah, é o Matheus. E o Miliano falou que odiava a escola, ele sofria bullying. É, o Miliano, você acredita? Quantos anos você tem, Miliano? Então, foi na quarta-feira passada ou na quinta que teve essa live, que ele fala sobre isso e eu não achei mais. O Júlio falou assim que, cara, essa história de irmão foi sinistra mesmo. Ah lá, ó, o Júlio lembra. Você achou, Júlio, essa parte aí? Eu não achei mais, não consigo ver. Eu queria até ver de novo, assistir de novo. No método IP, o Ricardo colocou. Online, minha esposa desbloqueou. Ficar carregando os problemas dos outros. Olha que interessante. Isso daí pega muita gente, né? O Pablo outro dia falou que se ele demonstrar muita inteligência, ele perde voto. Então, é o que ele fala, né? O QI dele é mediano, mas o QI dele é super alto. E eu acredito, assim, que é conforme... Ele faz muita palestra, gente. Muita. Ele tem muitas horas de comunicação, né? O cara é embaçado, né? Então, isso aumenta a sua performance, né? Quanto mais você fala sobre aquele assunto, e assim, tudo que ele fala tá nesse livro, tá? Depois vocês, se vocês tiverem a oportunidade, como quem é SPV aí, Vitalício, tem ele, acho que tem ele no digital lá. Tem esse livro, aí vocês leem ele, que é uma ótima leitura. Fala várias coisas que ele fala nas palestras, nas lives que ele dá, tá no livro. Eu vou responder aqui agora o Miliano, que ele falou do bullying, né? Então, o Miliano, esse negócio do bullying, eu não sei quantos anos você tem, né? Mas antigamente, 41, ele falou aqui, 41, tá. Então, na nossa época, eu assim, onde eu convivo, nas escolas que eu estudei, era menos acentuado o bullying, né? Tipo, não era igual hoje, que se você fizer uma brincadeira, por exemplo, eu sou morena negra, né? Porque se falar morena, vai falar que eu sou racista. Minha amiga da professora falou que eu sou racista, porque eu falei que sou morena. Ou se não, chama a pessoa morena, né? Fala que é racismo estrutural. Eu tenho cabelo enrolado, era chamada de medusa, de neguinha, tinha vários apelidos. Só que antigamente isso não era tão visível como hoje, né? Hoje, se você falar qualquer coisa, até professor precisa medir as palavras que vai falar, porque qualquer coisa que fale, toma processo, é perigoso perder o cargo e tudo hoje, infelizmente, é discriminação, né? Eu sei que tem muito isso que acontece, mas como eu convivo, os moleques, os adolescentes não tá nem aí, gente. Eles zoam mesmo. Só que tem casos sérios de bullying, né? De pessoa que tira a própria vida. Acho que foi agora em agosto, teve um aluno de escola particular que ele era bolsista, né? E isso daí eu sei que tem bastante de casos de bolsista. Ele estava sofrendo bullying porque, gente, eu acho isso um absurdo. Como que uma pessoa que é bolsista, ele tem um lugar diferente para entrar? O que vocês acham sobre isso? Por exemplo, você é bolsista, né? Você fez a prova, conseguiu a bolsa. Só que você não entra pela porta da frente com as outras pessoas. Você tem um local específico para entrar. Isso sim, eu acredito que é discriminação. E esse menino tinha 12 anos,
e por conta do bullying, das coisas que ele sofria, ele se jogou de uma ponte aqui de Barueri, aqui em Alphaville. Ele se jogou de 11 para 12 anos, gente. Olha só, que triste essa história. E tudo na escola, né? Então, assim, agora indo para esse lado, os pais, né? Não sei quantos de vocês que estão aqui têm filhos na escola, mas precisa observar os sinais. Tomar muito cuidado, gente, com o celular. Eu falo que a geração de hoje está bem complicada, porque eu tenho 2 filhos, um de 23, que eu falei para vocês, né, no início, só que já é casado, e tenho um de 11. E o Pablo falou uma coisa que eu fiquei, tipo, falei, putz, abriu a minha mente. Que eu sempre falo pro meu filho, nossa, como você é diferente do seu irmão. E o Pablo fala que não é pra gente criar, e sim treinar. Vou falar pra vocês. Tudo que eu fiz com o meu mais velho não tem mesmo efeito. Não tem, dado. E ele falou, se você tiver 5 e treinar os 5 da mesma forma, só um vai dar certo, o resto vai dar errado. E realmente é verdade. Eu posso falar que os filhos tenham vários filhos e tal, mas essa geração de hoje está bem complicada. Se os pais não pegarem firme as crianças por conta desse mundo digital, né, virtual, a gente acaba perdendo, né, para o digital. Meu filho de 11 mesmo, ele tem bastante déficit de atenção por conta da tela, né? Eu tô até diminuindo a tela dele, porque... E eu converso bastante, viu, gente? Sou muito chata, muito chata. Ele estuda na escola que eu dou aula. Eu sou super chata, muito. Vocês não têm noção como eu sou chata. Pego no pé mesmo. Mas, infelizmente, o mundo, né? Nós estamos no século XXI, as coisas mudam, né? Conforme vai evoluindo, a gente precisa evoluir junto, né? Mas, infelizmente, ainda eu acho que eu tô atrasada, porque não evolui ainda. Porque essa parte de educação, para mim, eu vejo muitas coisas que acontecem que me espanta. E eu não posso expressar o que eu sinto ali, né? Que é essa questão da comunicação, porque se eu expressar, pode acontecer algo pior, né? Então, gente, aí voltando aqui na comunicação, que o Pablo fala que não é o que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, e não é o que você quer falar, e sim, né, aonde você quer levar o receptor. Ele até deu uma dica aqui, né? Que quando ele vai, por exemplo, nós que estamos aí querendo empreender, muitos já estão empreendendo, tem reunião de negócio, ele fala que ele nunca chega com a mensagem. Ele primeiro abre, né, a porta mental. Como eu trabalho com vendas, inclusive eu estava até querendo apresentar para o Pablo, gente, que eu sou ousada. Vou mostrar para vocês aqui. Eu levei no evento dele, só não falei porque você sabe, né? Vocês viram que ele toma bastante água? Ó, eu trabalho com essas tecnologias, aparelho de água, filtro, bracelete, aparelho de dormir. Além de ser professora, eu trabalho com isso. E assim, eu percebi nas palestras dele que ele toma bastante água, né? Que ele fala que nós temos o corpo constituído de 75% água, o nosso sangue, o pH e tudo mais, que nessa parte de água aí eu gosto bastante, porque eu me interesso muito como eu trabalho com esses produtos, então eu gosto bastante. Eu ia até apresentar para ele, mas como não era o momento, né, acabei não apresentando. Mas se eu tiver ganhado lá, não sei, vocês todos estão participando, né? Que quem comprou o SPR, os 100 primeiros que comprou no dia da transmissão que ele fez, tá concorrendo ter um almoço com ele no resort. Quem aqui comprou nesse dia que ele fez essa promoção aí? Se você comprasse, se você fosse um dos 100 primeiros, você ganharia um almoço com ele no resort. Inclusive, no dia que eu subi no palco, que eu fiz a compra, a primeira pessoa que comprovasse para ele que tinha feito a compra, naquele dia ia com ele no carro dele até a casa dele e ele ia... Pode guardar, filho, não precisa não. Ia na casa dele e ele ia fazer uma análise, uma autoanálise da pessoa, né? E
foi um homem que ganhou, né? Ele foi muito esperto, porque ele tinha colocado o QR Code já no YouTube, que estava também ao vivo, e ele foi lá e comprou. Aí eu não consegui ser a primeira. Aí já pensou eu lá com o Pablo para ele me desbloquear toda? Seria top, hein? Deixa eu ver aqui, o Matheus falou, às vezes o Pablo não sabe qual é o dia da semana e não sabe qual é o título da live. Para ele não importa. É verdade, viu, Matheus? Verdade, o cara assim é tão desapegado nessas coisas que realmente tá tão assim natural, né? Como ele fala da natureza. E eu acho espetacular o que ele fala da natureza. Ele fala tudo é natureza, tudo é natural. O processo de comunicação é natural, né? Voltando lá no que a Patrícia falou, que nós nos comunicamos antes mesmo de nascer, né? No ventre da nossa mãe. Tem médicos que falam que o bebê ele entende, né? Na barriga. Eu acredito também que ele entenda. Dentro do ventre ainda. E na palavra tem, né? Também, que antes que eu te formasse, já te conhecia, Deus fala, né? E eu acredito, porque tem crianças, é assim, é uma surreal. É materno mesmo, é conexão com Deus, porque como eu sou mãe de 2 filhos, né? E acredito que tem pai que é muito ligado também, não é só mãe, não. E é engraçado, porque a criança, o bebezinho não fala, né? Deixa eu ver, o Júlio falou aqui, o desbloqueio tem que ser feito à toa, poucos, senão o nosso corpo não... Ah, tá. Feito aos poucos, porque senão o corpo não aguenta. É verdade. Olha, eu vou falar pra vocês, o pessoal acha que eu tô ficando maluca. Porque quando você começa a ter novos aprendizados, você quer... Eu sou assim. Eu quero compartilhar com o maior número de pessoas possível. Principalmente as pessoas que eu gosto muito. Que eu quero que a pessoa tenha um diferencial, que eu quero que ela muda, que ela transforma, que ela melhore. E tem gente que não está preparado para ouvir. Aí o Pablo falou uma coisa que tem na Bíblia. Não jogue pérolas aos porcos. Aí eu tô me contendo mais, porque eu falo bastante, viu, gente? Aí o Miliano colocou aqui. O que mais te surpreende na comunicação do Pablo? O que mais me surpreende é a naturalidade com que ele fala. Ele não tem, por exemplo, quando ele foi candidato a prefeito, ele não tinha nenhum script. É tudo a mente dele. Ele domina mesmo, sabe? Quando você domina, é igual um corredor. O Ayrton Senna, o cara dominava as pistas. Não importava como estivesse, ele dominava. Se estivesse chovendo, se fosse seco, ele não interessava, ele dominava. Então, assim, como ele tem essa... Ele falou dos novos tipos de inteligência com Howard Gardner, né? Que inclusive na educação a gente usa, né? As inteligências múltiplas. Realmente, eu vejo que essa parte das inteligências do Pablo é bem apurada, viu? Ele falou que a musical dele é pouco apurada. Por quê? Porque ele não se dedica, não treina. Mas me surpreende o quão natural ele é e o rapport que ele consegue falar com as pessoas, né? Que ele consegue se conectar, que é o rapport. Ele quebra o gelo, aí às vezes você pode ver que nas palestras dele, nos eventos, ele tá lá falando, daqui a pouco ele faz uma piada, aí todo mundo ri. Aí ele volta de novo no assunto. Então, assim, essa destreza que ele tem com a comunicação é muito top, meu. E a Pro falou aqui que a memória, né, e a rapidez de raciocínio. Eu acredito que seja treino, viu? Treinar. Tem uma professora que trabalha comigo, ela é muito rápida no raciocínio, sabe? Eu sou meia lenta, gente, eu confesso, pra conversar com os pais, sabe? Às vezes o pai reclama da criança e tal. E ela tem... Só que eu acredito que seja uma habilidade que ela já né? Já tem essa habilidade, só desenvolver mais. Igual do Pablo. Eu acho que do Pablo ele já tinha essa habilidade e super desenvolveu. Então, assim, isso nele, assim, me chamou muita atenção, cara. Na Roda Viva, cara, eu vibrava, parecia um campeonato da Copa do Mundo, quando ele participou lá da sabatina. Mano, como o cara conseguia... E assim, olha o que me chamou a atenção. Quando eles falavam de qualquer assunto, o Pablo não ligou muito, não. Mas quando foi falar da parte espiritual, dessa parte que ele é cristão, que falou da igreja, né? Eu vi que a face dele, a expressão dele mudou. Então você via, né?
que realmente ele acredita muito no espiritual e ele exige respeito, né? Porque, tipo, infelizmente os cristãos são muito, como eu posso dizer, sofrem muito, né? Porque tudo, tipo, zoa com os cristãos, mas se você zoar com o outro, não pode. Tipo, outra religião, vamos dizer assim. E eu vejo que quando bate nessa tecla, ele se arma, assim, sabe? No Roda Viva, isso ficou bem nítido pra mim. E na escola, meus amigos, deixa eu falar pra vocês, eu não posso falar do Pablo. Não, imagina, não posso falar dele. Eles detestam o Pablo. Inclusive, em uma das prefeituras que eu trabalho, o Pablo ia ser secretário. Secretário de. Ai, gente, eu não lembro qual que era a área. Ele ia ser secretário, né? Porque ele não ganhou as eleições e o Gil, que estava saindo a candidato, convidou ele. Ele fez live e tal. E ele ia ser secretário. Não sei se é de desenvolvimento, não sei. Sei que é da área de empreendedorismo. Você acredita, gente? Agora eu vou falar e vou querer que vocês coloquem aqui o que vocês acham. Que os professores não queriam que o Gil ganhasse as eleições por conta do Pablo? O que vocês acham sobre isso? Olha só a alienação das pessoas. E eu estou falando da área educacional. O que vocês acham sobre isso? Tipo, a pessoa não gostar de um cara porque ele é bem desenvolvido, o cara é multimilionário. E por conta das conquistas, né? Que fala que eles, né? Tem que falar que o Pablo enganava os velhinhos, aquela história de sempre lá, que ele teve lá com 16 anos lá e prescreveu. Mas, deixa eu ver, o Júlio colocou aqui. Obrigado, Val. Obrigada, viu, pela presença. Deus abençoe. O Júlio colocou aqui, mas não é só falar os conceitos sem citar o nome dele. Ah, sim, sim. Mas não adianta, porque o pessoal sabe, eles me seguem, sabe que eu vou nas mentorias deles, vivem vendo meus stories. Nos meus stories, tanto do Insta quanto do WhatsApp, quando eu vou, eu coloco. E meu filho também, né? Então, assim, eles sabem que eu tenho bastante apreço pelo Pablo. Mas eles detestam empresários, detestam essas coisas de direita, são de extrema esquerda mesmo, e é um ambiente, gente, bem desafiador. Você que colocou aqui pro de, como que é? Paneides. Você é professora? Ou não? Não tem nada a ver, entendi errado. O Júlio colocou, normal, a gente é treinado para ter raiva de rico. Os próprios ricos têm interesse nisso. É. Então, Júlio, eu nunca tive raiva de rico. Deixa eu te contar uma história. Como nós estamos aqui nesse bate-papo e é de comunicação, né? Aqui onde eu congrego, que é perto da minha casa, o meu cooperador, eu sou da congregação, tá, gente? Não sei se alguém conhece, mas sou da congregação. Meu cooperador, ele é multimilionário. Já quebrou algumas vezes e você sabe, né? O rico, quando ele é rico, ele quebra, mas ele fica rico de novo, né? Porque ele sabe o caminho das pedras. E eu sempre tive muito, muito desejo de trabalhar na empresa dele. E sempre orava a Deus, Senhor, eu quero trabalhar numa empresa que tenha seus servos e tal, pedindo, e Deus fala, né? Pedi e dá-se-vos-á, batei e encontrarás, né? Então eu pedi e o Senhor preparou. Inclusive essa empresa que eu faço, né, o marketing desses produtos é a empresa dele, ó, de Alphaville aqui, lá perto do Pablo. Ele é rico, acredito que o Pablo deve ser bilionário, né? Não sei se ele tá bilionário, mas ele é muito rico, gente. Tem muito dinheiro, multimilionário. Na época de 2016, por mês ele estava ganhando 1 milhão. Em 2016. O Pablo disse que ganha por hora, né? Eu acho. Não sei quanto que. Não, por dia. Não sei quantos milhões por dia. Olha pra você ver o nível dos caras. Ah, é o Marco. Tá. Ah, sou o Marcos do curso. Beleza. Então, eu tive essa experiência, trabalhei com eles, com muita gente com poder aquisitivo. Eu estranhei bastante. Gente, eu era tão alienada, tão bloqueada, muito religiosa, que a dona da empresa, que era a diretora, né, de eventos, que ela adora eventos, a dona Zenilda. Ela falava assim pra mim, olha só pra você ver a alienação, a minha alienação. Yara, eu preciso entrar na sua mente. E eu era nova convertida, eu falava assim, e eu repreendia, eu achava que era coisa do inimigo.
Porque como era muito dinheiro envolvido ali, aquele ambiente eu não estava acostumada, muitos bloqueios, muita alienação, não era normal para mim. Aí depois eu saí da empresa, eu fui entender, aí hoje eu entendo, né? Consigo ver o dinheiro de uma forma mais limpa, né? Não de uma forma suja, porque o que a gente aprende desde pequeno é que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o Pablo fala nas palestras, e eu acabei deixando essa oportunidade passar, mas eu voltei novamente. O importante é não desistir dos nossos objetivos, né? Então, voltando aqui na parte de comunicar, o Pablo fala, né, e tanto a Patrícia, que comunicar tem mais a ver com você fazer a pessoa confiar em você e deixar essa comunicação entrar. E se você der conta de regular, por exemplo, quando eu vou fazer as vendas, né, eu sempre quebro o gelo com o cliente. Por exemplo, eu não conheço a pessoa, né? Vamos dizer lá que o Matheus. O Matheus é o. Eu apresento para ele o produto, ele utiliza e ele vai me indicar uma pessoa para ir na casa do cliente. Eu nunca vou na casa do cliente sozinho, sem uma pessoa que é o indicador. Aí o Matheus vai me levar na casa do cliente, que é amigo dele, que confia nele, e através disso eu vou lá mostrar os meus produtos. E aí eu começo falando como vai a sua família e tal, dando aquele quebra-gelo, fazendo um rapport, né? Sempre tentando fazer com que ele, né, esteja na mesma sintonia que eu, né? Para quebra de objeções, que o Pablo fala também, para tentar, né, fechar a venda. Mas eu confesso, gente, que eu tenho um grande bloqueio. Ai, meninos, vocês não sabem, eu tenho um bloqueio na hora do fechamento. Eu fico pensando no bolso do cliente, acredita? Quem aqui tem isso também? Não sei se vocês trabalham com vendas, se é só online. Se for online, você não tem muito contato. Já tentou modelar a comunicação do Pablo? Tô tentando, viu? Tô tentando. Eu não desisti, né? Continuo, né, trabalhando com os produtos, faço as demonstrações. Mas eu tenho esse bloqueio, eu já consigo visualizar que esse bloqueio. Apesar que eu já vendi muito, viu, gente? Eu viajava para o Paraná, vendia bastante, mas aí parei também. Você sabe como que é a vida corrida. Empresário é o povo com CNPJ. O Matheus colocou. Eu tinha CNPJ, Matheus, mas tive que fechar, porque como eu sou funcionária pública e são 2 municípios diferentes, não podia mais ficar com o MEI. Aí eu tive que fechar. Ah, ele faz muitas perguntas, né, ô Miliano? Muitas perguntas para a pessoa, tipo, e ele leva a pessoa a pensar, a refletir, né? E eu acho que é isso que eu não vou quando vou apresentar o produto, inclusive eu nem ligo, vai ser como ele diz, uma consequência. E sim, os benefícios, né? Por exemplo, os produtos que eu trabalho traz muito benefício para a saúde. Por exemplo, a água. Ela é mineralizada, ionizada, magnetizada. Ela aumenta o pH até 11. Essa água eu faço os testes, ó. Tem um negocinho de fazer o teste. E ela tem selo do Inmetro, né? Ela tem o selo do Inmetro. Então, assim, é algo muito bom, né? Para ter o selo do Inmetro. E ela consegue reter 99% do cloro. Então, aí eu falo da água que a gente toma, água engarrafada, que é a água mineral, que é dos galão azul, e a água da torneira, né? Aí, ó, eu levo eu faço os testes de cloro, faço com a água do cliente o teste de cloro e do pH. E do pH também, ó. Tá vendo? Eu já mostrei para professores também. Inclusive, eu tenho umas vendas feitas com professores. Que a água que eles tomam não é de boa qualidade, né? Que você não sabe de onde vem essa água, né? E infelizmente as águas engarrafadas, ela tem um baixo. Não tem como você saber de onde está vindo essa água. Não tem como. E fora que o plástico, né, ele não aguenta altas temperaturas. Então, assim, é complicado. Por quê? Porque nos países de primeiro mundo não existe reciclagem de garrafa de galão de 20 litros. Não existe. Porque como não aguenta alta temperatura, ela é descartada. E aqui no Brasil não, você vê, né? Você compra essas águas de galão,
O cara que vem trocar sua água pega aquele galão, joga lá dentro de uma fiorina ou de um caminhão e aquilo vai para vários lugares. Vai para presídios, vai para os hospitais, vai para vários lugares, depois deixa em um local onde junta vários tipos de bicho, que eu nem vou falar aqui, né? E aí, como é que faz para higienizar isso, se ela não aguentar alta temperatura? Aí você está tomando uma água que não tem procedência. Fora que conforme o transporte dessa água, dependendo de onde ele vem, né, e a temperatura que está, acaba piorando a situação da água. Então, quando eu vou fazer essa apresentação para o cliente, falo que é muito melhor a água da Sabesp da torneira do que essa água engarrafada, né? E geralmente eles compram, sim. Só que sabe qual que é o X da questão, ô Júlio e Emiliano? É a pessoa entender que é questão de saúde e benefício. Se a pessoa não tiver essa consciência de saúde, não adianta. Não adianta que você não vai conseguir desbloquear. Se a pessoa ela não toma água, eu trabalho com um professor que ele não tomava um copo de água durante o dia. Aí, ó, eu tô levando essa jarra, ó. Deixa eu pegar aqui, eu tenho duas. Tenho a jarra e o fio, só um minuto. Aí eu levo nessa frasqueira e eu levo as duas jarras, ó. Eu levo a jarra de água. Pra você ver como que eu gosto do ser humano, do meu próximo. Aí eu levo a jarra, deixo em cima da mesa e os professores dos dois períodos que eu trabalho, tanto de Barueri quanto Osasco, eles tomam dessa água. E ele sente melhora, sabe? Mas, infelizmente, não consegue destravar. Eu acho que eles relacionam muito a questão financeira, né? Do dinheiro. E, assim, quando eu falo com eles, eu falo assim, gente, não é gasto, é um investimento. Que o Pablo sempre fala do preço e do valor, né? Assim, é um investimento. Pensa, você ter uma boa circulação, se você ter problema de pressão, vai melhorar, vai regular, de diabetes vai melhorar. Gente, tem gente que toma dessa água que até que faz hemodiálise, diminui as sessões da hemodiálise, como ela é uma água que por exemplo, é alcalina, não sei se vocês sabem, né? Mas o ambiente alcalino, as doenças não prevalecem, né? É um ambiente ácido onde as doenças se desenvolvem. Então, um ambiente alcalino, você tem saúde. É como se fosse um peixe. Colocar o peixe numa água suja, o peixe não vai ter vida, vai morrer. Que são as células, né? Mas se você colocar uma água saudável, uma água selecionada ali, ele vai ter muita, né, saúde ali. E vai viver. Então, eu sempre falo isso para eles, na onde eu estou inserida, que é na escola, mas é um ambiente bem complicado. E eles tomam da minha água. E assim, eu não sei como o Pablo não usa, porque eu vou nos eventos dele, ele fala 3, 4 horas sem parar e quase, eu acho que nos intervalos ele deve ir no banheiro. Porque eu uso muito banheiro, gente. Muito, muito, muito. Você lembra que ele falou que até o cocô comunica? A urina comunica, é verdade? Como que tá seu ambiente, de dentro para fora. Então, tipo, isso eu achei fantástico. Bom, gente, deixa eu terminar, que eu já tô mal cota falando aqui. Vocês têm alguma pergunta? Queria saber de mais alguma coisa? Aqui, deixa eu ver se o pessoal está interagindo aqui. Tem 5 pessoas. Obrigado, viu, gente, por vocês terem ficado até agora comigo aqui. Tá bem legal aqui, mas vou finalizar aqui, né? Porque a gente precisa descansar, né? Aqui eles falam também que a melhor forma de se comunicar é levar ela para o seu dia a dia, transmitindo confiança. E ele fala aqui também que a quebra de confiança, né? Ela quebra a comunicação, ou seja, se você quer se comunicar bem, estabeleça um canal. Não é aquilo que eu falei, primeiramente, o amigo confia em você e você fala assim, pode comprar que é bom e tal, eu recomendo. Você sabe que a gente vende por indicação, né? Por exemplo, você compra uma pizza, aquela pizza lá de fulano de tal é muito boa, compra lá que é legal. É indicação, confiança. A pessoa confiou, né, em você. E através da sua indicação, a pessoa foi lá, né, e comprou aquela pizza e vai indicar para várias pessoas. Eu acredito muito nisso. E esse é o poder do network, que o Pablo sempre fala. Eu preciso estar em ambiente diferente. Eu gostaria muito de conhecê-los, você pessoalmente. Quem daqui que está na live, são pouquinhos que estão, né? Mas depois eu quero ver vocês falarem aqui, que mora aqui em São Paulo, ou todos são de fora, de outro estado. Que a gente podia se ver
vocês acham do grupo? Eu acho que o Marco, a Cat, o Miliano, até o menino que fez a live, nossa, vocês são super top, viu? Eu vejo que vocês estão assim levando o grupo mesmo para melhorar, eu vejo que vocês querem mesmo ajudar, né, a transbordar o conhecimento. E vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou de Formosa, Goiás, Santa Catarina. Nossa, são de longe, hein? Agora, mas nós vamos se encontrar, hein? Nós vamos virar rico, milionário. Quem quer ser rico aqui? Fala para mim. Quem quer ser milionário? Sou do Rio de Janeiro, Matheus, da cidade do Aço. Ai, Matheus, eu amo o Rio, viu? Fui no Rio, nossa, sou apaixonada. Nossa, como os professores também gostam do Rio. Meu diretor viajou esse feriado prolongado para o Rio de Janeiro, estava lá em Copacabana. O Júlio disse que também está morando no Rio. Nossa, Rio Você é louco. É muito bom mesmo. Os cariocas são gente finíssima. Ó, parabéns! A Cat falou, eu seria a próxima milionária da família. Ô, Cat, deixa eu te compartilhar uma coisa com você. Aqui na minha família, o pessoal acha que eu sou maluca, porque eu falo. Eu sou rica, sou milionária, você é milionária. Minhas irmãs nem ligam mais, porque elas ouvem tanto eu falar disso que elas, tipo, já acostumaram, né? Mais pessoas de fora acham que eu sou muito materialista. E não é verdade. Assim, eu sou uma pessoa, tipo, super tranquila. Gosto muito de compartilhar as coisas que eu puder fazer, ajudar o meu próximo, eu faço. E assim, eu fiquei muito feliz que nas mentorias do Pablo, ele sempre fala isso, que o dinheiro é uma consequência e que a riqueza não está no dinheiro. Por exemplo, se o dinheiro fosse riqueza, o pessoal da Venezuela estaria rico, porque eles estavam, né, limpando o bumbum com notas, né? Então, assim, a riqueza maior mesmo, eu acho, é com nós mesmos, né? De dentro para fora. Você saber das suas limitações e tentar vencê-las e buscar conhecimento, estar bem com a sua parte espiritual, o seu corpo, né? Porque eu falei assim, putz, o Pablo falou uma coisa que eu fiquei pensando. Se eu não cuido nem do meu corpo, como que eu quero governar? Se nem do meu corpo eu não estava cuidando. O Júlio falou assim, muito bom para passear o Rio, já para morar. É verdade, né, Júlio? Eu fui para Arraial do Cabo, Cabo Frio, Ipanema. O Matheus também colocou aqui. Eu serei o primeiro milionário da minha família. Tenho data para largar meu emprego. Ai, Matheus, nós estamos na mesma, amigo. Eu também serei a primeira milionária da minha família. E eu quero muito, 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 muito largar os meus empregos. Porque como eu tenho dois, né? Lembra que o Pablo falou que quem tem só uma fonte de renda é escravo. Gente, como eu passo mal com esse negócio quando eu lembro isso daqui, fica martelando na minha cabeça. Eu falo, meu Deus do céu, eu sou escrava do dinheiro, porque eu tenho. Na verdade, eu tenho dois cargos, mas é a mesma coisa, né? Tipo, duas fontes de renda. Então, assim, pra mim foi punk escutar isso, mas realmente nós somos escravos. Bom, gente, nós seremos milionários com fé em Deus e só a gente seguir o passo a passo, fazer o que precisa ser feito, como os meninos dizem. Muitas pessoas não acreditam na gente, tá? Meu filho de 23 anos, vou falar para vocês aqui, sabe o que ele disse? Fala assim, quando eu começar a dar resultado, aí ele vai comigo. Já convidei ele para ir na mentoria, não quer, não segue. É complicado, né? A família é a mais complicada de seguir, né? Mas eu quero agradecer a companhia de vocês, foi maravilhoso o bate-papo. Eu não sei se eu consegui passar o que eu deveria passar, mas é o transbordo tanto das minhas experiências quanto do que eu aprendi, né? Fala aí, jovem, fala, manda brasa. Nada, só esperando você finalizar aí, só te ouvindo mesmo. Ah, é? Mas quem é que tem que terminar aqui? Eu ou você? Eu acho que você que termina, que eu entrei na sua. Então tá bom, então vamos fazer o boot então, galerinha, pra gente finalizar da melhor forma possível, hein? Bora. E o boot aí também que foi conversado aí no SPR aí, pra quem é aluno, né, que o boot nada mais é que um treinamento por oração, né? E pra quem não sabe fazer oração, eu quando eu vou conversar com Deus aqui, eu converso como se eu estivesse falando com um carinha logo ali.
né? Não com um cara celestial, de longe, né? Então vamos lá, né? Vamos fechar os olhos. Pai, a ti eu rendo graças, pois o Senhor é bom e nos escuta o tempo todo. Hoje, a partir dessa live, a partir dessa noite, os ensinamentos da Yara, com os códigos aí que a gente pegou na comunicação, reforçando os códigos que a gente aprendeu, a gente vai sair não como o mesmo receptor de mensagem que a gente iniciou a live, mas sim como um novo ser. Vamos sair daqui renovados, com essa troca de comunhão, com essa troca de comunicação e de ensinamentos e experiências, a gente vai se tornar uma pessoa melhor e que as energias que a gente usou hoje, que a gente gastou hoje, que amanhã vai ser renovada, se a gente não morrer amanhã, se a gente acordar vivo, a gente tem a obrigação de prosperar e que não fique somente nas palavras, que a gente consiga praticar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente teve entendimento e discernimento de separar o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta da gente, seremos novas pessoas amanhã, 1% melhor do que a gente foi hoje. Amém. Então, só esfregar a mãozinha assim, né, galera? A minha tá até suando aqui. Falar já é. Tamo junto, até o Tamo fim. junto, gente. Beijo, Pra quem ficou aí, ó, um abraço, pra... um beijo pra quem Fica com Deus, ficou com a gente. Bom gente descanso aí. para todos. Vamos ver se a gente consegue se encontrar, quem sabe, né? Quando nós estivermos já caminhando aí para o primeiro milhão, a gente marcar. O que vocês acham? Ah, com certeza, até antes disso. É isso aí, ó, gente. Coraçãozinho pra vocês, viu? Ó, coreano também, que eu gosto bastante. Beijo no coração, obrigado, viu? Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite pra vocês aí.